Ok. Muito bem, aqui é o Natanael Oliveira novamente. E nesse vídeo eu quero apresentar um tutorial para você sobre o passo a passo, né? Na verdade, o passo a passo, não os passos. É um passo a passo para construir uma estratégia de tráfego orgânica de sucesso. E esse eu estou falando como um manual para iniciantes. Nesse vídeo agora eu vou compartilhar minha tela, eu vou abrir aqui, vou fazer ao vivo para você um primeiro passo, um manual, para que você possa construir uma primeira estratégia de tráfego orgânico. Seja para você utilizar no seu projeto, seja para você utilizar no seu blog, mas também para você ajudar outras empresas nessa estratégia. Eu particularmente acredito que esse é o passo número 1 para você ajudar alguma empresa a gerar mais vendas através da internet, você dominar a estratégia de geração de tráfego orgânico. Então, eu vou falar agora sobre a ideia de um projeto. Então imagine que esse seja o primeiro projeto, imagine que seja essa primeira consultoria que você vai fazer ou o primeiro projeto de tráfego orgânico que você vai iniciar. Uma coisa importante que eu quero que você entenda, que eu gosto sempre de deixar isso muito claro, essa foi a minha primeira experiência com tráfego orgânico. Foi quando eu vendia planos telefônicos, eu conseguia colocar os meus sites, eu criei mais de um site, porque eu queria aparecer várias vezes ali na primeira página. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas na época eu criei vários sites e eu consegui colocar 2 sites na primeira página do Google para busca consultor ou em Fortaleza ou empresa Fortaleza, que eu vendia planos telefônicos para Oi. Então aquilo me ajudou muito a ter resultados. Eu parei de vender de porta em porta, comecei a vender da minha casa, recebendo visitas através do Google e fechando contratos. Então por que eu falo isso? Eu não pretendia ser um consultor, eu só precisava de resultados financeiros rápidos, ou seja, eu precisava aumentar as minhas vendas como vendedor de planos telefônicos e o que eu descobri através das estratégias de SEO, estratégia de gerar tráfego orgânico, foi o que gerou o resultado financeiro mais rápido para mim naquela época. E depois, quando eu tive que tirar o site do ar, quando eu pedi demissão, eu segui essa mesma estrutura, né, esse mesmo plano, esse mesmo passo a passo que eu estou apresentando para você agora, para fechar os meus primeiros contratos. Então, talvez você que esteja me assistindo agora esteja pensando, poxa, essa ideia de ser um consultor, essa ideia de ter o meu próprio negócio de consultoria, não até ganhar uma grana extra, ou algo que eu posso fazer no expediente, ou para você que até está mudando de área, enfim. Tem gente que já faz isso da vida e quer ter melhores estratégias, tem gente que quer começar a fazer isso nas horas livres como uma segunda renda, e tem gente que está mudando de carreira, saindo de um trabalho de muitos anos e começando seu próprio negócio de consultoria. Independente, não é o caso do porquê você está fazendo isso. No meu caso, eu era vendedor, eu precisava vender mais. Depois, eu estava cansado de estar aquele trabalho e eu queria começar o meu próprio negócio e foi esse caminho que eu encontrei. Então, independente do momento que você esteja, você só precisa desse passo a passo correto para que você possa começar. E aí, o que foi que eu descobri? Eu descobri num site chamado alexa.com.br. Eu comecei a pesquisar, descobri várias ferramentas e uma delas foi essa, o próprio Alexa. E eu descobri no Alexa quais eram os sites mais acessados do mundo e eu consegui ver por país. Então, quando eu fui olhar aqui por país, eu descobri que no Brasil, os sites mais acessados do mundo, naquela época, há 6 anos atrás, mais ou menos, há 5 anos atrás, mas que nada mudou, pouquíssima coisa mudou hoje nessa lista. Eu descobri o seguinte: primeiro site mais acessado do Brasil, google.com.br, depois vem Facebook, depois vem YouTube, depois vem UOL, depois vem Globo.com, Yahoo, Mercado Livre, a Wikipedia. Então todo mundo aqui nessa lista dos 10. O que eu descobri olhando para essa lista dos 10, que talvez você já tenha descoberto agora, enquanto eu falei, talvez ainda não. Mas eu descobri que basicamente o comportamento básico de todas as pessoas que acessam a internet são esses. As pessoas pesquisam no mecanismo de buscas, o Google é o primeiro site mais acessado do Brasil, as pessoas estão nas mídias sociais, Facebook também, as pessoas estão lendo conteúdo, então você está vendo aqui YouTube, você está vendo Globo.com, Yahoo, os portais de notícias, e você vai também ter os e-mails. As pessoas acessando seus e-mails, você vai ver Yahoo aqui, você vai ter as pessoas que têm e-mail na UOL, na Globo.com, enfim. Mas você sabe que as pessoas estão também abrindo seus e-mails todos os dias. Então, basicamente, o comportamento básico de todas as pessoas que utilizam a internet, não somente no Brasil, no mundo, elas pesquisam no Google, elas estão nas mídias sociais, elas leem conteúdo e elas também conferem sua caixa de e-mails. Então, o que foi que eu pensei? Bom, se eu ajudar uma empresa a estar presente nessas 4 grandes áreas, essa empresa muito provavelmente vai encontrar mais pessoas interessadas nos seus produtos, seus serviços, e ela pode aumentar suas vendas. Só que existem várias coisas a serem feitas em cada uma dessas áreas. E eu só queria a primeira coisa. E o que eu recomendo para você é que se você é um iniciante nessa área de consultoria, a primeira coisa que você tem que aprender é sobre busca.
mecanismos de busca. Então, basicamente, o que você tem que aprender é fazer uma análise de presença online, ou seja, olhar para a empresa, olhar cada um desses 4 pontos aqui, se ela está nos mecanismos de busca, se ela está nas mídias sociais, se ela tem lista de e-mail, se ela tem conteúdo. Depois de fazer essa análise, você vai dizer para a empresa que ela não está fazendo o melhor na internet. E a maioria das empresas hoje não estão fazendo um bom trabalho com a internet. A maioria das pequenas e médias empresas sequer tem um site, não recebe visita através do Google, não produz conteúdo, não tem uma boa presença nas mídias sociais, não tem uma lista de e-mails, elas praticamente não têm nada. Então por isso que existe uma oportunidade tão grande para os consultores e também para os iniciantes. Porque como as empresas têm pouca coisa, qualquer coisa que você faça de uma maneira profissional já dá um resultado. Então por isso que eu quero mostrar agora esse passo a passo para você. Então imagine que eu estivesse ajudando uma empresa a melhorar a sua estratégia de tráfego orgânico. Então, eu coloquei um exemplo aqui qualquer, gráfica em São Caetano do Sul, só para que eu possa escolher aqui qualquer empresa. Então, eu peguei essa empresa aqui, a Intercom Gráfica, porque essa empresa está na 10ª posição, ou seja, ela é a última colocada da primeira página do Google. Então, eu vou imaginar que eu vou começar a ajudar essa empresa em uma consultoria. Então imagine aí você que você é um consultor ou você vai começar o seu primeiro contrato e você vai ajudar essa empresa também, a Intercom Gráfica. Então imagine que ela está na 10ª página e o empresário fala para mim o seguinte: Natanael, eu queria aumentar as minhas vendas através da internet, eu preciso aumentar minhas visitas. A gente sabe que poderia gerar mais resultados, mas hoje a gente não consegue gerar resultados. Então a primeira coisa que você tem que fazer é analisar o site da empresa. Basta você simplesmente olhar para o site e analisar, será que esse site está gerando uma boa experiência para as pessoas? Será que esse site ele está é fácil de navegar, é fácil de encontrar, é fácil de pedir um orçamento, é fácil de entrar em contato? Então você vai fazer essa primeira análise. Eu não conheço o dono da Intercom, eu não sei quem é, eu só estou usando aqui como exemplo. Então, se talvez o dono assistir esse site, se eu falei alguma coisa do seu site que não estava legal, então desculpa aí também, mas enfim, eu estou tentando ajudar. Mas basicamente esse site aqui não é um dos melhores, tá? Na verdade esse site está bem mais ou menos, principalmente em termos gráficos e de usabilidade. Por mais que esteja aqui tudo fácil, embalagens, etc., ele não tem uma chamada principal. O ideal é que um site ele tenha uma única mensagem principal de contato, que poderia ser até o contato, mas aqui ó, tem um contato aqui, tem suba seus arquivos, tem entra em contato, tem embalagens, catálogos, banners, tem uma home típica, mas ao mesmo tempo já tem clientes, já vai ter todas as informações no mesmo local. O ideal é que seja uma mensagem só, como por exemplo a própria home do marketing com o digital, que é uma única mensagem de uma maneira bem estruturada, uma primeira chamada de atenção. Então você tem aqui a primeira chamada de atenção e aqui você tem o menu de apoio que vai dar essa orientação. Então aqui, seja um membro VIP, já leva, mas tudo leva aqui a apresentar o nosso portal de membros, de se tornar um membro VIP. Então no caso, onde na nossa página nós temos os produtos, na página da gráfica poderia ser então os serviços. Então eu vou ter nossos produtos aqui de uma maneira organizada sendo apresentada. No caso da gráfica poderia ser aqui embalagens, etc, etc, etc. Beleza? Mas eu não quero entrar em detalhes ainda nessa parte visual. Mas por que é importante eu falar sobre isso? Primeiro passo que você tem que entender sobre estratégias de geração de tráfego orgânico, algo que o Google analisa muito e poucas pessoas prestam atenção nisso, é a usabilidade, é o tempo de permanência, é a navegação no site. É o fato da pessoa chegar, clicar no site, rolar, o tempo de carregamento que essa página demora para carregar, enfim, tudo isso ele vai levando em consideração, essa experiência de navegação. Então a primeira coisa que eu estou vendo aqui eu cliquei aqui no embalagens e até agora nada aconteceu, ainda está demorando aqui um pouco, ainda está carregando. Acredito que não é minha internet, acredito que seja um pouco de lentidão no site também. Mas a primeira coisa que você precisa analisar é esse tempo de carregamento, tá? Então aqui até carregou mais rápido agora. Esse tempo de carregamento, essas informações, a velocidade que o site carrega, a navegação, então isso é uma primeira coisa para você analisar logo quando você bate o olho aqui na empresa, beleza? Segunda coisa muito importante que você vai analisar, você vai utilizar essa ferramenta chamada Google Trends. No Google Trends, o que eu quero analisar agora? Eu quero analisar um pouco do comportamento das pessoas com relação ao público do meu cliente, do mercado do meu cliente. Então, basicamente, eu estou olhando aqui
fiz uma análise do site, mas eu sei que ele é uma gráfica. Então eu vou no Google Trends e eu vou fazer o seguinte. Então vamos lá, vou digitar trend. Oh, desculpa. Eu vou digitar aqui gráfica. Opa, gráfica. E eu vou colocar aqui um período dos últimos 12 meses. Então eu vou olhar aqui nos últimos 12 meses qual foi o comportamento de busca. Eu vou escolher aqui só Brasil, porque o meu cliente é do Brasil, ele é São Paulo, enfim. E eu vou escolher aqui, deixa eu localizar, não aparece nos mais buscados, aqui São Paulo, mas eu vou escolher, escolher aqui uma segmentação mais específica para o meu cliente. Então, deixa eu olhar aqui por cidade, ó. Achei Santo André aqui na cidade. Santo André vai ser pertinho aí de São Caetano do Sul, então está dentro aqui da sub-região que aparece, tá bom? Então vamos lá, primeiro vem Piauí, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Amazonas, Santa Catarina, Alagoas, Pernambuco, Ceará, Mato Grosso do Sul, são as primeiras cidades que aparecem aqui com uma busca sendo gerada. Eu estou procurando aqui especificamente São Paulo, então achei aqui São Paulo e vai aparecer Santo André como o local que mais realiza buscas com a palavra-chave gráfica, tá? Eu vou facilitar aqui também para a ferramenta, eu vou colocar gráfica sem acento, porque muita gente vai digitar gráfica sem acento. Olha aqui a diferença. Azulzinho é gráfica com acento e aqui nessa segunda parte vai ser gráfica sem o acento. Então as pessoas chegam no Google e elas digitam sem acento. É muito importante você levar isso em consideração. Então o volume de buscas é bem maior de pessoas pesquisando sem um acento ao invés de com acento. Então a ferramenta ela vai ser bem criteriosa nesse sentido e ela vai dar as duas informações. Então quando eu olho agora gráfica com acento e sem acento, é óbvio que as pessoas pesquisam mais sem, né? Então eu vou colocar a palavra-chave sem acento. Não, você não precisa fazer isso. O Google entende isso e ele vai levar em consideração o correto da grafia correta, mas ele é como as pessoas estão pesquisando. Então você pode colocar corretamente, que você também vai aparecer quando a pessoa digitar sem o gráfica, beleza? Então, um ponto importante que eu quero mostrar aqui é que quando eu olho os últimos 12 meses, então eu vejo que teve um pico de buscas no dia 30 de novembro, ali mais ou menos 30 de novembro até 6 de dezembro, teve um pico de busca entre 25 a 31 de janeiro, outro pico em março, outro pico em abril, outro pico em maio, mais um pico aqui em junho, um pico aqui em agosto e agora em novembro também teve um pico maior de busca. Então, basicamente, eu quero entender o comportamento de busca e entender um pouco da sazonalidade daquele mercado com relação à busca. E na maioria das vezes, quando você mostra isso aqui para o cliente, vai bater com as vendas dele, vai bater com a procura que as pessoas têm. Então, na maioria das vezes ele fala, muita gente procura aqui porque maio casamento, aqui acontece muito isso, aqui acontece muito aquilo. Então, geralmente coincide com um pouco da sazonalidade do negócio. Beleza? Então, aqui eu só quero conhecer um pouco mais para me organizar na minha estratégia orgânica. Então, imagine que eu comecei a trabalhar com esse cliente no mês de, por exemplo, agosto. Então, eu sei que em setembro, historicamente, então aqui setembro, deixa eu ver outro setembro de 2014, na verdade no tempo que eu peguei os últimos 12 meses. Então deixa eu pegar aqui novembro. Então novembro e peguei aqui um finalzinho de novembro, eu sei que teve um pico maior. Mas se eu olhar aqui março, eu sei que em março de 2016, historicamente, não vai ter um volume de buscas tão alto quanto abril. Então são coisas que eu começo a entender na sazonalidade para organizar a sua estratégia orgânica. Até porque isso aqui é apenas um termo só. Então existem vários outros termos que eu posso pesquisar depois para descobrir aqui com relação ao cliente um pouco da sazonalidade dele. Então vamos lá. A minha missão aqui é, se o cliente está na 10ª posição e eu simplesmente consigo que ele vá para a 9ª, para a 8ª, para a 7ª, isso vai aumentar consideravelmente as visitas que ele recebe. Principalmente se eu conseguir colocar ele entre os top 3 resultados aqui, ele vai gerar mais visitas, isso vai ajudar o cliente a ter mais resultados. A outra ferramenta que eu quero que você utilize é a ferramenta chamada GTmetrix. Essa ferramenta, quando você digita aqui, então vem gtmetrix.com e quando você coloca para analisar o site, essa ferramenta ela vai fazer uma análise técnica do site.
tempo de carregamento, o peso do site, configurações técnicas. Então ele vai dar um pouco mais de informações acerca do desempenho desse site. E aí você vai identificar se está bom, se está ruim, se precisa melhorar. O objetivo é que você construa um plano para melhorar essa nota, para melhorar o desempenho. Uma coisa que é levada muito em consideração nessa ferramenta é o peso do site. Então, por exemplo, o site carrega em 3,8 segundos, é um bom tempo, e o site tem 691 KB. Ou seja, é um site kbytes, né? Um site aqui que ele vai ser relativamente rápido, o carregamento dele, o peso dele é relativamente leve, então já vai existir coisas aqui que ficam fáceis, que facilitam aqui o site. Um total de 24 requisições, etc. Você não precisa obrigatoriamente entender toda essa parte técnica aqui. Eu, particularmente, eu não entendia dessa parte técnica, mas eu entendia dos plugins que resolviam estes problemas, ou a pessoa que cuida do servidor da empresa, ou a pessoa que é o programador da empresa, enfim, ele geralmente sabe resolver esse problema. Mas, por exemplo, esse problema aqui é o chamado gzip, a compressão do arquivo chamado gzip. Só esse arquivozinho aqui, quando você ativa ele, eu não sei se você lembra de quando você ia zipar um arquivo. Quando você zipa o arquivo, você basicamente está diminuindo o peso dele. Então, quando você pega uma pasta que tem, por exemplo, 1 mega e você zipa essa pasta, você pode diminuir para 700 KB, 600 KB, 500 KB, enfim. Você vai reduzir o peso daquele arquivo. Basicamente, esse gzip aqui, ele serve para fazer isso com o site. E o servidor, basta ativar isso no servidor para que o gzip faça essa compressão. Quando essa compressão acontece, o site fica mais leve do que ele é. Então, se tem 691 KB, com este gzip ativado, isso aqui vai reduzir. E isso, consequentemente, vai melhorar a performance do site também. Uma vez que melhora a performance, ele vai também ajudar no posicionamento, é um fator que influencia no posicionamento. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa Fit Graphics aqui, eu vou pegar essa empresa que está à frente desse cliente hipotético. Você vê aí que o site já é um site visualmente um site bem mais bonito, bem mais elegante, bem mais, a usabilidade bem melhor. Então olha aqui, ó, uma meta só, subir os arquivos, o menu aqui bem facinho, contato, é um site muito mais bonito do que esse aqui que eu achei. E agora eu vou analisar se ele é somente mais bonito ou se ele também tem um desempenho melhor. Então eu vou clicar aqui em comparar e eu vou pedir para comparar os dois sites aqui. Então ele vai fazer uma comparação entre os dois sites. Esse não é um fator determinante, ou seja, se um tem a nota melhor que o outro, não obrigatoriamente ele vai ficar na primeira página. Existem alguns fatores, vários fatores aí relacionados, mas esse é um fator para você levar em consideração também durante a sua análise, que são vários pontos que você vai ajudar. Então, nesse primeiro momento, nós estamos fazendo uma análise da presença online da empresa. Nós estamos identificando fatores aqui relacionados que hoje está fazendo com que a empresa fique nessa posição. Então, basicamente, se a empresa está em 10º colocado, é porque na composição geral de fatores, a Fit Graphics, por exemplo, está melhor do que a Intercom Gráfica. E o seu objetivo como consultor nesse primeiro projeto é inverter este papel, é inverter essa situação. Então, se você aplica melhorias nesse sentido, você já consegue fazer com que o cliente tenha um melhor posicionamento e tenha um melhor resultado. Olha aqui que legal. Esse site aqui, ó, ele está com um desempenho bem melhor com relação ao segundo. O segundo está mais bonito, mas ele não obrigatoriamente está melhor em termos de desempenho. Só que é importante, não é porque um site está mais leve que ele necessariamente vai ser considerado pelo Google como um site mais relevante para uma palavra-chave específica. Beleza? Então não é porque um site obrigatoriamente ele tem um desempenho pior em termos técnicos que necessariamente ele vai ficar na frente. Mas existem fatores aqui que influenciam e hoje o site da Intercom, em termos de parte técnica, ele tem um desempenho melhor, tá? Então quando a gente analisa aqui, a gente vê todo o histórico, você vê que um tem um desempenho melhor do que o outro. Mas outra coisa que a gente tem que analisar é na ferramenta SEMrush. Então o que essa ferramenta faz? Eu vou pegar aqui o site da Intercom, que é o site da empresa que a gente está analisando. Sempre você tira aqui o HTTP, às vezes ele vai dar uma informação errada, enfim. Opa, acho que apaguei muito. Apaguei muito. Intercomgrafica.com.
Ó, gente, eu estou usando a versão gratuita aqui, tá? Estou usando a versão gratuita. Ó, aqui apareceu assim, então eu vou testar com a URL completa. Então, às vezes, com a URL, às vezes com a URL quebrada, às vezes até na mudança. Então, por exemplo, aqui, quando eu coloquei com www, ele não apareceu os resultados. Quando isso aqui acontecer, é porque o volume de tráfego não é tão significativo assim para que ele mostre todos os resultados. Então aqui ele não está mostrando muitos dados, mas olha aqui que interessante. Eu vejo que ele está em 11º colocado para a palavra gráfica São Caetano do Sul, que bate aqui com a posição que ele está. E aqui, era que quando ele estava com mais visitas, em 2012, nada tão significativo, nada tão de grande impacto, mas a partir de 2013 ele caiu. E agora ele está com pouquíssimas visitas. Na verdade, hoje ele não recebe nada, quase nada aqui de orgânico. Zero, como é estimado, né, como não são valores absolutos, mas ele está com pouquíssimas visitas com relação a essa palavra-chave. E o que é legal? Aqui o que eu analiso? Quando eu coloco esse histórico, eu já vejo o histórico aqui dos últimos anos dessa empresa. Então em 2011 ele tinha algumas visitas, depois de 2013 tinha algumas visitas, e aí praticamente acabou em 2014, 2015 agora também pouquíssimas visitas. Mas eu vejo que ele está em 11º colocado para a palavra-chave gráfica São Caetano do Sul. Eu analisei somente a palavra gráfica, ainda existem outras palavras para analisar, como embalagens, outras palavras relacionadas ao negócio dele aqui. Então, por exemplo, existem embalagens farmacêuticas, bulas, catálogos, impressos, banners, existem várias outras palavras. Eu só estou analisando aqui o primeiro grupo de palavras nessa composição do meu planejamento de palavras-chave. Mas aqui eu já vejo que um volume de colocado e praticamente não recebemos nada de visitas. Quando eu vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui a Romos Artes Gráficas e Editora. Se eu pegar esse site aqui, eu quero ver o desempenho desse site. O site também, muito mais ou menos, mas não vou entrar nesse mérito agora. E eu quero analisar esse site que está na minha frente, qual o desempenho dele. Então vamos lá analisar o desempenho. Então vamos lá, já tem um desempenho melhor aqui aparecendo. Ele está em primeiro colocado, aparece aqui em primeiro colocado, vai ter essa variação de resultados. Uma coisa importante que você saiba é que o Google ele considera de maneira diferente esses resultados aqui com esses resultados. Mas aqui quando ele pega a palavra-chave gráfica São Caetano, ou seja, não é gráfica São Caetano do Sul, como eu coloquei, então deixa eu colocar só gráfica São Caetano, e vamos ver se a Romos fica em primeiro lugar. Então tá certo, ó. Gráfica em São Caetano, a Romos está em primeiro lugar aqui nessa busca. E bate aqui com a ferramenta SEMrush. Lembra que eu ainda estou usando a versão gratuita, tá? A versão gratuita me deixa fazer várias consultas aqui. Por que eu falo isso? Porque tem gente que fala, Natanael, eu vou pegar o primeiro cliente, já tenho que comprar todas as ferramentas. Não, já dá para fazer muita coisa com as ferramentas gratuitas. Então eu estou fazendo aqui na gratuita só para mostrar para você. Então ele está em primeiro lugar e ele recebe aqui um volume de visitas, ó, 34 visitas, 33 visitas, 37 visitas. Não é lá tantas visitas, mas já é alguma coisa, principalmente para uma pequena e média empresa, para começar a ter os seus resultados aqui. Agora, olha só que interessante. Na palavra-chave artes gráficas, ela está em 14ª posição, já está na segunda página. Mas essa palavra-chave aqui já tem uma busca maior. Por que é interessante olhar isso? Alguns consultores vão olhar para isso aqui e vão falar, então eu tenho que ficar em primeiro lugar para artes gráficas, porque tem muita busca. Não obrigatoriamente, tá? Você não está lutando por visitas, você está lutando para aparecer para pessoas que estejam interessadas em comprar o seu produto ou o seu serviço. Então pouco importa o volume, o que importa é que você seja encontrado por pessoas interessadas. Então, por exemplo, aqui tem 40 buscas por mês. Mas vamos imaginar que ele fique na primeira página, passe a receber, sei lá, 20 visitas, e dessas 20 visitas, uma pessoa faça um pedido, e esse pedido aí seja de um pedido de R$2.000. Essa gráfica teria faturado R$2.000 a menos se ela não tivesse esse resultado. Então, dando só esse exemplo aqui, só para ilustrar um pouco dessa situação. Então, eu sei que a Romos aqui, ela está com um resultado bem melhor do que o cliente que a gente está hipotético aqui trabalhando, então simplesmente pelo fato de ela estar na primeira página do Google. Então agora a gente começa a investigar o que a Romos está fazendo.
Então eu vou olhar agora também a Romos, eu acho que é assim que fala, né? O Romos ou Romos, mas eu acho que é assim. Enfim, agora eu vou analisar um pouco mais sobre o que ela está fazendo. Eu vou identificar um pouco mais sobre por que ela está com esse resultado, por que ela está na primeira página, o que está acontecendo para ela estar na primeira página. Existem alguns fatores, como eu falei para você, que influenciam na questão do posicionamento do site em si. Uma primeira coisa, que se essa gráfica, deixa eu dar só uma olhada aqui no nosso cliente hipotético, qual é o endereço dele. Olha, ele é de São Caetano do Sul mesmo, mas qual a primeira coisa que teria que ser feito aqui nesse site? O título. O título tá Intercom Gráfica. Essa palavra-chave, ela não é a melhor palavra-chave. O ideal é que tivesse o seguinte: gráfica em São Caetano, barrinha Intercom Gráfica. Por quê? Porque já iria trabalhar a palavra-chave gráfica em São Caetano. Os outros sites também não fizeram isso. Ó. Fit Graphics, a Fit Graphics não tem, a Romos também não tem. Como que o Google sabe que essas empresas estão em São Caetano do Sul? Porque o Google lê essa palavra-chavezinha aqui, ele olha o telefone, ele olha essas informações. Então, essas empresas, como elas têm no seu endereço aqui no seu rodapé São Caetano do Sul, o Google sabe que essas empresas estão em São Caetano do Sul e por isso ele coloca essas empresas na busca orgânica. Ou seja, o Google está tendo mais trabalho para dar essas informações, ele tem que vasculhar e colocar. Então, nesse cliente aqui, a primeira coisa que eu faria seria colocar gráfica em São Caetano do Sul barra Intercom Gráfica. Isso já ajudaria e muito. Você tem que dar elementos para o Google que facilite que ele entenda o que é o seu site. Então, por exemplo, instalado estrategicamente em São Caetano do Sul desde 2002. Então, essas informações o Google lê e o Google ele identifica. Basicamente, esses primeiros fatores são os chamados fatores on-page, ou seja, simplificando, os fatores que envolvem fatores que envolvem palavras-chave, envolvem links, envolvem títulos e toda essa questão. Se você fez tudo isso para o cliente, não obrigatoriamente você vai ficar na primeira página, porque o Google vai analisar outros fatores, como, por exemplo, quantidade de páginas indexadas, quantidade de links recebidos, autoridade desse site e uma série de outras coisas. E é aqui, gente, que a gente vai para a parte do blog. É aqui que a gente vai para a parte da produção de conteúdo. Então, o ideal é que essa empresa ela crie um blog. E dentro desse blog, ela vai começar a produzir conteúdos relacionados ao que ela faz. Então, por exemplo, ela não faz banners? Ela não vende banners? Então ela pode dar dicas de como construir um banner, como criar um banner. Ela não fala sobre imagens, os clientes deles não tratam imagens, não fazem impressões, então ela vai criar conteúdo falando sobre tratamento de imagens, vai criar conteúdo sobre criação de banners, sobre criação de arte, sobre o melhor papel para imprimir, sobre a melhor embalagem, sobre modelos de embalagens farmacêuticas, sobre medidas para embalar. Então eu estou dando uma linha geral aqui do que pode ser feito, mas basicamente essa empresa precisa de um blog. Essa empresa que não tem um blog. Então quando eu pego aqui o endereço dele, eu vou aqui no Google e você digita site e digita aqui o endereço, ela tem um total de 50 páginas indexadas. Deixa eu dar uma olhada aqui na Romos, ou na Romos, como queira, quantas páginas indexadas ele tem, só pra gente ter aqui uma noção. Ele tem 54 páginas indexadas. Não basicamente, não obrigatoriamente seja esse fator, tem mais páginas indexadas, tem mais conteúdo, enfim, mas isso também vai influenciar quando o Google olhar. Então o Google olha para uma gráfica e ele fala, nossa, essa gráfica aqui tem vários artigos, tem vários links, essa gráfica ela tem vários conteúdos, as palavras-chave estão trabalhadas. E quando ela olha a outra, não tem nada. Então isso influencia também. Então você vê aqui que as palavras-chave nas imagens não é uma palavra-chave, não está bem trabalhada. Então o ideal seria aqui que o nome dessa imagem fosse embalagem farmacêutica modelo X. Então modelo Vitacid. Algo que descreva, porque na composição geral, então se você observar aqui a imagem da URL, você vai ver que dentro desse site existe uma pasta chamada imagens, existe uma pasta chamada existe uma pasta chamada portfólio, e aí vem o nome dessa imagem. Só que essa imagem aqui, o que essa imagem quer dizer? Embalagem farm grande. Não quer dizer nada. Então o ideal é que aqui fosse uma palavra-chave
que ajudasse a isso, que produzisse. O ideal é que essa empresa ela pudesse criar uma pasta chamada, uma página chamada embalagens farmacêuticas e ela escrevesse um conteúdo falando sobre o modelo. Olha, nesse modelo, esse é o modelo de embalagem farmacêutica que nós produzimos, esse modelo nós utilizamos, babá, falasse um pouco, apresentasse um pouco. Existem perguntas que as pessoas fazem no momento de criar essa página. Então essa empresa precisaria produzir conteúdo, ela precisaria entregar conteúdo. Então se simplesmente esse site aqui, Intercom, produzisse esse conteúdo, melhorasse o site, colocasse as palavras-chave, existiria uma grande chance que ela conseguisse melhorar o posicionamento orgânico dela só para essa palavra-chave aqui. Então existem outras palavras, como por exemplo, essa própria palavra que eu falei agora, embalagens farmacêuticas. Então, embalagens farmacêuticas tem um volume maior de buscas, então ela deveria buscar se posicionar aqui também. Como, Natanael, que ela poderia fazer isso? Ela deveria ter uma página que ela deveria trabalhar melhor essa página, embalagens farmacêuticas, para que ela pudesse, então, ter mais resultados. Então, se você olhar aqui, quando você entra no site e clica em embalagens farmacêuticas, embalagensfarma.php. Então, tá tudo muito errado em termos de otimização. O ideal é que fosse aqui, embalagens farmacêuticas. O link, o ideal é que no título aqui tivesse embalagens farmacêuticas em São Caetano do Sul. Então, esse site aqui tá zero de otimização, tá péssimo em otimização. Ele nem merece receber tráfego orgânico, mas existe muito o que ser feito. Então, se eu fosse prestar uma consultoria para essa empresa em termos de SEO, eu já disse para você tudo o que eu faria. Então, simplesmente implementar estas poucas coisas que eu estou te ensinando agora já permite que você feche um primeiro contrato de R$1.000 por mês. Então, imagine que você implementa isso para a empresa e agora a empresa consegue aumentar em R$4.000 as vendas dela por mês. Ela te pagou R$1.000 pela consultoria, aumentou em R$4.000 a venda. Isso se chama retorno sobre o investimento. E é assim que você vai cobrar consultoria. Você entrega um resultado, você entrega uma estratégia que vai gerar resultados. Beleza? Então esse é o passo a passo para você fechar o seu primeiro contrato. Então basta você repetir esse processo aqui com qualquer empresa que você encontre. Ah, Natanael, mas o cliente que eu encontrei nem site não tem. Não tem problema. Você vai ajudar ele a criar um primeiro site obedecendo todas essas regras que eu te ensinei aqui. Beleza? Bom, agora deixa eu falar sobre o programa Projeto Consultor Digital. Esse é um programa onde eu ensino exatamente essa ideia de projeto de consultoria, onde você aprende a fechar o seu primeiro contrato de consultoria em marketing digital e fazer seu primeiro projeto em termos de análise de presença online. Então, se você está iniciando no mercado de consultoria e quer fechar esse seu primeiro contrato, quer ter essa sua primeira experiência, o Projeto Consultor Digital é um primeiro passo para você dar. Depois de dar esse primeiro passo, você então vai ganhar mais experiência, você pode começar a crescer no mercado de consultoria. Então deixa eu apresentar para você agora um pouco do programa Projeto Consultor Digital. No primeiro módulo eu falo sobre definindo o seu posicionamento de consultor. Aqui eu te ensino a se posicionar. Como que você começa a se posicionar? Como é que você começa a se enxergar como esse consultor de vendas online que vai ajudar as empresas a aumentar as suas vendas? Então eu falo sobre o posicionamento, como que você se posiciona, como que você se apresenta para o mercado. Aqui eu vou falar sobre estratégias fundamentais, eu vou te mostrar como é que você cria o seu blog, como que você vai usar o seu canal no YouTube, como que você vai criar a sua página no Facebook, a sua primeira palestra online que você vai realizar. Então eu te ensino essas estratégias fundamentais para você começar a se promover como um consultor e atrair a atenção dos empresários. Depois eu falo sobre definir um subnicho. É aqui que eu falo sobre como algumas pessoas vão querer trabalhar só com turismo, outras só com estética, outras só com profissionais liberais, áreas de saúde, enfim. Algumas pessoas vão querer trabalhar com algumas áreas que elas já têm aptidões. Então eu ensino como que você escolhe o seu subnicho. Depois eu falo sobre a lei do foco. Como que você começa a se focar no seu novo projeto de consultoria. Como é que você faz do começo ao fim? Natanael, eu quero experimentar esse mercado de consultoria. Então eu vou te ensinar a ter foco para fechar o seu primeiro contrato e experimentar. Saber se é isso que você vai querer fazer, testar o mercado de consultoria. Quando eu fechei o primeiro contrato, eu não queria ser um consultor. Eu só precisava de dinheiro. Mas eu gostei tanto de fazer aquilo, achei tão divertido, que eu comecei a me apaixonar cada vez mais. E há 6 anos é isso que eu faço. Então, não obrigatoriamente você vai assinar um contrato que você vai ser consultor pro resto da vida. Mas é uma primeira experiência que você vai passar. Aqui eu te apresento algumas atividades para você realizar,
para você testar, para você começar a chamar a atenção das pessoas. No módulo 2 eu falo sobre desenvolvendo a visão estratégica do mercado de consultoria. Então aqui eu ensino você a definir o seu escopo, eu ensino você a definir, a marcar as reuniões, a definir como que vai ser a sua consultoria, a organizar um projeto com o primeiro cliente, eu falo sobre escopo, sobre tempo, sobre investimento, eu mostro como é que você cobra, que tipo de serviço que você vai entregar. Então eu dou essa linha geral sobre o negócio de consultoria e falo também um pouquinho sobre neuromarketing, estratégias de neuromarketing, para que você possa não somente gerar resultados para o seu cliente, mas também para fechar contratos. Aqui, no módulo 3, eu vou ensinar como analisar a presença online de uma empresa. Então é aqui que eu vou ensinar em todos os detalhes a fazer isso que eu fiz agora com você de uma maneira mais rápida. Aqui você vai aprender todos os detalhes para analisar o tráfego da empresa, para fazer uma análise de presença online, para usar todas as ferramentas e entregar um primeiro relatório para o seu cliente. Eu ensino a fazer uma análise SWOT, pontos fortes, pontos fracos, ameaças, oportunidades. Então é uma coisa bem detalhada para você se sentir seguro para fazer uma primeira reunião com um empresário. No módulo 4 eu vou falar sobre o cardápio de serviços que você vai oferecer. Então eu vou falar sobre os tipos das primeiras consultorias que você pode oferecer. No caso aí você vai conseguir fechar um contrato de R$1.000 a R$1.500. Esse é o seu primeiro contrato, então aqui eu explico todos os detalhes desse cardápio de serviços. Uma vez que você aprende tudo isso, está pronto, já sabe o que oferecer, já sabe o que vai fazer, já sabe como fazer análise, então eu te levo para o módulo 5. Que é onde você vai aprender como atrair, como captar os primeiros clientes. Então eu vou te ensinar a fazer isso que eu fiz agora. Pesquisar por uma empresa, entrar em contato com a empresa, marcar uma reunião, fechar a venda, conseguir o primeiro cliente, conseguir o primeiro contrato, fazer a primeira reunião. E eu mostro também como fazer a proposta. E eu te dou um modelo de contrato para você baixar esse modelo e já colocar em prática. Então já tem um modelo aqui pronto. Já tem um modelo aqui do contrato, só para você mudar as informações, então você não vai precisar criar. Então foi um modelo aqui criado por advogado e tudo, tá tudo pronto. E eu mostro um modelo de proposta comercial também. Então você já baixa esse modelo e você já sabe quanto cobrar, o valor aqui, ó. Eu mostro consultoria desde R$800 a R$1.800, mas hoje eu recomendo que você cobre de R$1.000 a R$1.500 ou a R$1.800 nesse seu primeiro contrato. Então já tem tudo prontinho aqui, só para você seguir. Então esses são 5 módulos para você fechar o seu primeiro contrato, começar e dar o primeiro passo no seu negócio de consultoria. E aí tem vários bônus aqui para você começar também, para te ajudar. Tem um bônus número 1, que é uma reunião de negócio fechado, ou seja, assim que você fecha um contrato com o cliente, é muito importante que você faça uma reunião de alinhamento, para que você possa deixar tudo esclarecido, a obrigação de cada um, as atividades que cada um vai realizar, como vai ser feito, como que vai ser o projeto. Então nessa série de bônus aqui, negócio fechado, eu te ensino como fazer essa reunião, como fazer esse acordo aí com o cliente, beleza? Eu vou ter algumas palestras também, a palestra chamada O Poder da Reputação, onde eu ensino como que você cria uma boa reputação utilizando a internet. Eu vou ter a palestra sobre como conquistar milhares de visitantes através do Google, eu te ensino em detalhes o mais importante que você precisa saber sobre otimização de sites. Eu vou falar também sobre os 4 passos simples para aumentar suas vendas em 10 vezes em 7 dias. Isso aqui é uma palestra muito legal, porque essa é uma palestra onde eu falo sobre como gerar resultados rápidos para os clientes. Então foi uma palestra que eu fiz para o Quartel Summit, e aqui eu ensino como é que você gera resultados rápidos para os clientes. Então tem muita gente que fica com medo, Nathanael, se eu fechar contrato com um cliente, será que eu vou conseguir gerar resultados? Então esse bônus te ajuda. A primeira coisa que você precisa fazer nos primeiros 7 dias, para já conseguir gerar um primeiro resultado ali de vendas para todos os clientes. Beleza? Então esse é o projeto Consultor Digital. Primeiro passo para você começar ali a dar a caminhada como um consultor digital. Qual que é o valor desse programa? Esse que você viu aqui que é um programa que vai te ajudar a ter resultados reais na prática, tá? Mas a gente fez uma coisa muito bacana para esse programa, tá? Você não vai precisar pagar R$2.000 por esse programa, você não vai pagar R$1.000 por esse programa, na verdade você não vai pagar nem R$500 por esse programa. O valor do programa Projeto Consultor Digital é de apenas R$95. É isso mesmo. Apenas R$95 para você experimentar, para você conhecer o mercado de consultoria, para você ir lá estudar, testar, fechar o seu primeiro contrato, testar, fechar o seu primeiro projeto. Então você vai poder fazer parte desse mercado de consultoria. E aí é óbvio, depois que você começa como um consultor, depois que você dá esse primeiro passo, aí você vai então se desenvolver mais, vai continuar estudando para fechar contratos maiores, para fechar contratos melhores e aí ganhando experiência. Mas para você que quer dar esse primeiro passo,
quer experimentar, quer conhecer o mercado, quer saber os bastidores, quer saber como funciona, o Projeto Consultor Digital é sem dúvida uma ótima escolha para você. A gente tem um grupo exclusivo no Facebook, lá no grupo você pode tirar as dúvidas, você pode conversar com os outros consultores, nós temos mais de 1000 pessoas lá, mais de 1000 pessoas que estão se desenvolvendo no mercado de consultoria, aprendendo mais, e você vai poder interagir com essas pessoas, saber das experiências de cada um e se envolver também, engajar com essas pessoas, tá bom? Aqui abaixo vai ter o botão para você fazer a sua inscrição. Vai funcionar assim, você vai clicar, você vai preencher os dados de pagamento, você vai fazer o pagamento e aí imediatamente você já recebe acesso aqui ao seu portal, todos os bônus, todas as palestras, todos os conteúdos, ao grupo no Facebook, você já vai poder começar a estudar agora mesmo, tá bom? Então, minha sugestão para você, clica no botão abaixo para que você possa conhecer o projeto Consultor Digital. E tem mais uma boa notícia, você tem uma garantia incondicional de 30 dias. Ou seja, você vai ter 30 dias para estudar todos os módulos, colocar em prática e sentir se valeu a pena ou não. Então, se você não gostar do conteúdo, você assistir os vídeos e falar assim, Nathanael, não gostei do conteúdo, essas informações não estão legais, pensei que seria melhor, etc. Você tem 30 dias para experimentar e decidir se você quer continuar ou não. Eu acredito fortemente que você vai se encantar com esse mercado e você vai querer continuar trabalhando como um consultor digital. Então, fica o convite para você conhecer o mercado de consultoria, para você colocar em prática tudo isso que eu te ensinei aqui nessa aula e então dar esse primeiro passo para fazer parte do mercado de consultoria em vendas online, tá? Um consultor reconhecido ali pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento, tá bom? Então é isso, um grande abraço, te vejo do outro lado no projeto Consultor Digital. Tchau, tchau!